Radar da seleção brasileira. No vídeo de hoje você vai saber quais os critérios do Endrick para definir o novo clube e, dentro disso, qual seria o melhor destino para o jovem brasileiro. Coutinho brilha no Vasco, será que ele já merece uma chance na seleção brasileira? Alex Ribeiro, zagueiro que se destacou na seleção brasileira, chama a atenção de clube da Premier League, pode deixar o Lille. E uma notícia muito positiva sobre o Gerson, ex-meio-campista do Flamengo. Uma rapidinha aqui sobre o Gerson, só para falar que ele voltou a jogar pelo Zenit lá na Rússia depois de 2 meses lesionado. Infelizmente o Gerson tomou essa decisão de ir para a Rússia, algo que o deixa muito afastado da seleção brasileira nesse momento. Mas o meio-campista brasileiro voltou a atuar no final de semana passado e ele marcou seu primeiro gol pelo Zenit nessa quinta-feira. Ele foi titular e marcou o segundo gol do clube russo na vitória por 6-0 sobre o Orenburg na Copa Russa. O Zenit poupou grande parte dos titulares e por isso o Gerson teve oportunidade, mas ele já tinha entrado nos minutos finais do jogo anterior. E nas redes sociais o brasileiro comemorou, abre aspas para ele, depois de praticamente 2 meses longe dos gramados, muito feliz em estar de volta. Certeza que grandes coisas virão. Foco e muito trabalho, como sempre foi. Seguimos Zenit. E é uma notícia muito boa para a seleção brasileira porque, querendo ou não, o Gerson pode ser uma peça importante para o Carlo Ancelotti. Durante as lives aqui a gente debateu muito sobre isso. No esquema do 4-3-3, o Gerson, o Paquetá são poucas opções para o Carlo Ancelotti colocar um meio-campista que ataca e marca com a mesma qualidade. E o Gerson, ao lado do Paquetá, talvez do Andréas Pereira, são alguns dos poucos jogadores que ele tem esse trunfo, que tem essa opção de ser um cara mais marcador, mas que também chega com qualidade à frente. Então a gente torce por uma recuperação do Gerson, mas fato é que ele vai ter que jogar muita bola para voltar a ser convocado de novo pelo Carlo Ancelotti. Você acha que ainda dá tempo de o Gerson voltar à seleção brasileira? Deixa aí nos comentários. Vamos falar agora sobre o Alex Ribeiro. Por falar em lesão, se o Gerson voltou agora, o Alex Ribeiro ainda não. O Alex teve uma lesão em setembro, foi o último jogo dele e até agora ele ainda não retornou a jogar pelo Lille. Lembrando que o Alex Ribeiro se destacou muito na seleção nas estreias do Ancelotti, né, nos 2 primeiros jogos do Carleto e, ao meu ver, ele disputa ali a vaga de 4º zagueiro na seleção, principalmente ao lado do Bremer, porque Marquinhos, Bremer e Gabriel Magalhães são caras praticamente garantidos na convocação do Ancelotti, então sobra uma, no máximo 2 vagas. Você vai ter ali o Léo Ortiz, o Fabrício Bruno, o Beraldo, talvez o Danilo, Murilo do Nottingham Forest, mas nenhum se destacou tanto quanto o Alex Ribeiro, que ainda tem o trunfo de ser ambidestro. Então, o Alex com certeza é um cara importante para a seleção brasileira e tudo isso que ele vem fazendo nos últimos anos e agora pela seleção brasileira fez com que ele despertasse o interesse do West Ham, clube do Lucas Paquetá. A informação é da ESPN, a apuração é do Bruno Andrade e do Felipe Silva. Se fala em cerca de 30 milhões de euros, que seria realmente o valor de mercado do Alex e seria um valor ok para um clube da Premier League. Apesar de o West Ham não ter muito dinheiro assim, 30 milhões de euros é algo pagável para um clube que disputa a Premier League. Mas tem um porém, o West Ham é o 19º colocado na Premier League. O Lille, time do Alex Ribeiro, é o 6º colocado no campeonato francês e ainda disputa a Liga Europa. Então eu te pergunto, será que vale a pena você deixar um time que você é consolidado, titular absoluto? Não que ele não vai ser no West Ham, porque hoje o time do West Ham, com todo respeito, é muito fraco, tanto é que torço muito para que o Paquetá deixe o clube inglês no meio da temporada, mas o Alex Ribeiro, você vai deixar um time que você já é consolidado, titular absoluto, que disputa uma competição europeia só por causa da Premier League, um time que está brigando para não cair e se é rebaixado. No ano que vem você vai ter que mudar de novo de clube. Você vai tomar uma decisão arriscada dessas, faltando 6 meses para uma Copa do Mundo? Vale a pena, Alex? Eu torço para que não. Sinceramente, eu acho que o melhor destino ou a melhor decisão para o Alex é ficar justamente no Lille, um time que ele já está totalmente consolidado e que chamou a atenção da seleção brasileira da mesma forma. Então torço para que isso não aconteça, mas fica a informação, o Alex então desperta o interesse do West Ham. Antes da gente falar sobre o Coutinho, peça o seu like, que é muito importante aqui para o canal. Quando você deixa o like, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. E se você é novo por aqui, gosta de seleção brasileira, gosta de futebol internacional, gosta de falar sobre jogadores da seleção brasileira, se inscreva aqui no canal que eu trago informações, análises, opiniões, história, tudo que tem a ver com a seleção brasileira eu tento trazer por aqui. Falando então do Coutinho, brilhando, jogando muito no Vasco
E agora chega então a pergunta: Coutinho já cabe de volta na seleção brasileira? Vamos a alguns números antes de eu dar essa resposta. O Coutinho tem 11 gols e 5 assistências em 45 jogos. Mas os números não refletem exatamente o momento dele, por isso eu recorri ao gráfico do FBref, que é um site de estatísticas mais avançados, e isso mostra melhor. Tô colocando aqui na tela para vocês. Para quem não está familiarizado, quanto mais próximo do 100, melhor esse número é para aquele determinado jogador. Se o número for 100, então, significa que ele é melhor que todos os jogadores em comparação do site. E como que é feita essa comparação dentro desse gráfico aí que eu tô te mostrando especificamente? Foi feita uma comparação do Coutinho com todos os meias e pontas das 14 principais ligas do mundo. Então o Coutinho está sendo comparado aí com grandes jogadores e mesmo assim, reparem como o Coutinho se destaca na criação de gols, criação de chutes, passes progressivos, key passes, que é quando ele deixa um companheiro na cara do gol. Mas não é só isso também, o Coutinho tem se destacado na construção de jogadas, com dribles, bons passes, ele recua até o meio de campo para também ajudar o Vasco na saída de bola, é algo característico do Diniz, que puxa muitos meio-campistas para participarem do jogo desde lá de trás. Então o Coutinho tem participado, sido praticamente um box-to-box, mas com muita capacidade de chegar à frente. Como eu disse, eu acho que os números não expressam o quão bem o Coutinho vem jogando, com dribles, jogadas que a gente vê a capacidade do Coutinho e aquele cara que a gente se acostumou a ver na seleção brasileira, no Liverpool, no Barcelona, e que há algum tempo a gente torcia para que ele voltasse e até então estava um pouco escondido no Vasco, e agora o Coutinho jogando muito bem, jogando fino no Cruz Maltino Carioca. Dito isso, o Coutinho merece ser convocado pela seleção brasileira? Ao meu ver, sim. Primeiro pela característica, na seleção brasileira a gente não tem um camisa 10, um cara com capacidade de chegar à frente como o Coutinho, de criar jogadas, de dar aquele passe no terço final, de deixar o atacante na cara do gol. O ideal, claro, seria se a gente tivesse o Neymar, mas não vou entrar nesse tema nesse vídeo aqui, o Neymar é papo para outro vídeo e está lesionado, então não tem como por enquanto. Dentro disso, o Coutinho se encaixa muito bem. É o cara do último passe, que deixa os atacantes em condições de fazer o gol. Se você pegar a seleção brasileira, nos últimos convocados por Carlo Ancelotti, ninguém tem essa característica. Você vai ter o Lucas Paquetá, que é muito mais um volante do que um camisa 10, e o Matheus Cunha, que é muito mais um segundo atacante do que um meia em si, apesar de os dois terem feito praticamente a mesma função. Será que não chegou a hora de testar um camisa 10 de vez? E nem falo que o Coutinho precisa ser titular, nem mesmo o Neymar, ou, para mim, o principal concorrente do Coutinho, que é o Matheus Pereira. Você vai ter aí 2 meias nessa característica, Coutinho e Matheus Pereira. E dá para convocar os dois. Você pode claramente chamar os dois na próxima convocação. Por quê? Porque é impossível, na minha opinião, você disputar uma Copa do Mundo sem ter um cara com essa característica no banco de reservas. Eu não vejo os dois com capacidade de serem titulares nesse momento. Nem no 4-3-3, nem no 4-2-4, nem no 4-2-3-1, seja a formação que for do Carlo Ancelotti. Não acho que tanto Coutinho quanto o Matheus Pereira sejam titulares. Mas você ter pelo menos um deles, pensando que o Neymar talvez não esteja disponível na Copa, eu acho muito relevante. Então, ao meu ver, o Coutinho merece sim ser convocado e ainda traz algo que a gente não tem muito na seleção brasileira, principalmente no campo de ataque, que é a experiência de ter disputado uma Copa do Mundo, de ter sido titular, de ter disputado grandes competições. Claro, você vai ter jogadores em grandes clubes, mas experiência em si, no ataque ali, é todo muito cara novo. Luiz Henrique, Estevão, Vini, Rodrigo, são caras muito novos, João Pedro. Então é legal também você ter um jogador um pouco mais experiente. Então, Coutinho cabe sim na seleção brasileira, lembrando que não atua pelo Brasil desde junho de 2022, mas acho que tá na hora dele voltar. E você, concorda comigo? Deixa aí nos comentários. E agora falar sobre o Endrick, que tá gerando muita polêmica, se deveria sair ou não, qual que seria o melhor destino. E eu vou tocar nesse segundo ponto, porque no primeiro eu já falei no último vídeo, você que não acompanhou, fica o convite, quando acabar esse eu falo sobre por que eu acho que o Endrick deveria deixar o Real Madrid no último vídeo. E agora eu vou falar sobre o possível destino dele. A ESPN traz alguns critérios que o Endrick definiu junto ao seu staff para definir um novo clube na janela de transferências. São esses critérios aqui. O Endrick prioriza um clube que esteja nas 5 grandes ligas europeias, ou seja, um dos 3 grandes de Portugal, que esteja em uma competição europeia, disputando lá em cima, e um time ofensivo. Eu já falei do Olympique de Marselha, ele segue sendo um dos principais clubes interessados no Endrick, mas surgiu agora também a possibilidade da Juventus,
também informação da ESPN, o Endrick poderia ir para a Juventus. Especulações que não foram totalmente confirmadas por sites muito relevantes: Manchester United, Frankfurt, Real Sociedad, Valência e o West Ham. Mas qual o melhor destino entre esses? Bom, antes de falar isso, eu estabeleci mais um critério. Ele precisa ser, no máximo, um segundo reserva. Então, por exemplo, você fala da Juventus, a Juventus já tem 3 centroavantes. A não ser que eles se desfaçam de 1, 2 na janela, eu não vejo muito sentido para o Endrick ir para lá. O West Ham, o Valência, times que eu citei aqui, não disputam nem a parte de cima da tabela e nem estão em competições europeias. Seguindo os critérios do Endrick e os meus também, a gente vai ter os seguintes times, tanto na Champions League quanto na Liga Europa: Olympique de Marselha, Mônaco, Atalanta, Frankfurt, Villarreal, isso na Champions, e na Liga Europa a gente vai ter o Stuttgart, o Lyon, o Celta de Vigo, o Aston Villa, o Porto, o Real Betis e a Roma. Só que, por exemplo, no Olympique de Marselha, ele vai ser reserva do Aubameyang. No Villarreal tem o Mikal Tatsi, desculpa, é um nome muito difícil, e ainda tem o Gerard Moreno. No Aston Villa, ele seria reserva do Malen. No Lille, ele seria reserva do Giroud. Então, eu dei mais uma filtrada nessa e, de acordo com o que eu pesquisei aqui, do que eu acompanho, ele seria titular provavelmente em alguns times. Os melhores destinos para o Endrick, na minha opinião, dentro desses critérios que tanto ele estabeleceu quanto eu, que eu concordo 100%, são times que estão disputando a parte de cima e que ele teria minutagem, que estão em competições europeias, você vai ter aqui, ao meu ver, 6 possíveis bons destinos para o Endrick: Mônaco da França, Atalanta da Itália, Frankfurt da Alemanha, Stuttgart da Alemanha, Lyon da França e Roma da Itália. Eu priorizaria times da Liga Europa, porque tem mais chance de ele ter mais jogos na segunda metade da temporada. Lembrando que o Endrick só pode se transferir em janeiro e no segundo semestre, naturalmente, você vai ter menos jogos porque as competições vão diminuindo. Você vai ter um mata-mata e esses times vão sendo eliminados. E se você vai para um time de meio de tabela na Champions, a chance de você jogar muito pouco é muito grande. Então, eu priorizaria times da Liga Europa porque teria mais capacidade e oportunidade de chegar a uma final, chegar a uma semifinal. E ainda tem o seguinte, eu cortaria também os times da Alemanha, porque geralmente a adaptação de brasileiro lá demora um pouco mais. Você vê que quem vai para lá sofre muito com frio, com a língua que é muito diferente, então eu também cortaria os times alemães. Dentro disso sobram 2 clubes que, ao meu ver, seriam os melhores destinos para o Endrick: o Lyon ou a Roma. Ele seria titular nos 2, 2 ligas competitivas, 2 times que disputam a Liga Europa e podem chegar longe, 2 times ofensivos também, por que não? Na Roma, inclusive, ele reencontraria o Wesley, lateral direito que era do Flamengo, já tem um brasileiro lá. No Lyon, se não me engano, tem o Abner também. Então os 2 times têm jogadores brasileiros e o Endrick, ao meu ver, se sentiria mais confortável e teria mais capacidade de brigar por titularidade. Mas eu deixaria um asterisco aí na Atalanta, porque a Atalanta também é um time ofensivo que, por mais que não chegue muito longe na Champions, você vai ter uma Série A italiana em que a Atalanta pode ser muito forte com o Endrick. É um time muito ofensivo que enfrenta grandes times semanalmente. Então, beleza, você não vai ter a competição europeia, mas você vai ter talvez um time um pouco melhor do que a Roma. A Atalanta hoje não vive o melhor dos momentos, acho que é mais ou menos o mesmo nível. Então, a minha prioridade seria tanto Lyon ou Roma. Agora, se ele vai para um desses clubes, depende muito do orçamento desses clubes, se o Real Madrid concorda que esses são os melhores destinos. Dizem que o Real Madrid quer emprestar um Endrick para um time espanhol. Só que, se você pegar os times espanhóis que eu citei aqui, o Real Betis ele já tem o Cucho Hernandes e o Borja Iglesias. O Vitor Roque teve problema para jogar lá. O Celta de Vigo também já tem 2 centroavantes experientes. O Villarreal, mesma coisa, também já tem 2 centroavantes. Então, esses 3 times que seriam de meio de tabela, eles já têm centroavantes. Então, o Endrick talvez não tivesse tanto espaço e eu apostaria em algo talvez mais certo. Agora é torcer então para o Endrick acertar o máximo possível no destino, porque se ele voltar jogando muito, tem muita chance dele ser convocado para a Copa do Mundo. E o Endrick também tem potencial para ser um dos maiores artilheiros da história da seleção brasileira. Falo isso com total tranquilidade. E por falar em artilheiros, eu já fiz esse vídeo, os 10 maiores artilheiros da história do Brasil, então fica o convite para você assistir. Eu vou nessa, um abraço e até a próxima.